Como eu já te disse, hoje é Dia Mundial do Diabetes e os números para essa doença são de fato preocupantes e é por isso que eu quero toda a sua atenção. Quando a gente fala em amor próprio, a gente fala em cuidado mesmo com o nosso corpo. Eu digo sempre que a melhor maneira de honrar a Deus, tem muita gente que carrega aquele título, né? Ai, eu sou cristão, eu amo muito a Deus. Melhor maneira é cuidando do seu corpo, que foi presente dele. Então a gente tem que se cuidar. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 16 milhões de brasileiros sofrem com a doença. A taxa de incidência cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. E o gasto com a doença chega próximo aos 100 bilhões de reais por ano. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com o maior número de casos, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. O diagnóstico precoce, ou seja, descobrir que você tem o diabetes, pode impedir o desenvolvimento da doença, permitindo ao seu portador uma vida muito melhor. Não só uma vida maior, mas uma vida com mais qualidade. Isso é importante. Quando a gente descobre que tem um diabetes, a gente precisa entender sobre a doença para tomar algumas decisões. E eu recebo o endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola. Que bom tê-lo aqui com a gente. Prazer estar aqui. Você sabe que eu prometi para nossa audiência, senta aqui comigo, que eu ia trazer um endocrinologista bom para tentar explicar o que é que aconteceu comigo, porque eles ficaram preocupados. E eu falei, não, uma hora a gente traz. Hoje a gente vai falar de diabetes, mas eu já te convido para voltar aqui para a gente falar um pouquinho sobre, como chama? Crise Tireotóxica. Tireotóxica, que foi a conclusão da doença que eu tive, que aí depois a gente pode explicar para a turma. Vamos, quando você quiser, Cláudia. Esse é um assunto interessantíssimo. A gente fala de tireoide, mas eu só entendi que ela realmente é muito importante para o nosso corpo nessa história toda. Na pele, né? Não dá para brincar com ela, né? Não dá. Assim como não dá para brincar com diabetes, não é? É verdade. E o diabetes é uma doença. Hoje é ótimo que é o Dia Mundial do Diabetes para a gente falar sobre esse assunto. Porque eu gosto de dizer que o diabetes não é uma doença que a gente sente, é uma doença que a gente mede. Porque mais ou menos a metade, 50% das pessoas que estão diabéticas não sabem que estão diabéticas. Porque é uma doença silenciosa, principalmente até uma certa fase da doença. Então é muito importante que ter essa consciência, principalmente aquelas pessoas que estão acima dos 40 anos, que têm pressão alta, estão com sobrepeso, obesidade, ou têm história na família, estarem sempre numa postura mais ativa, no sentido de procurar fazer um exame pelo menos uma vez por ano. Já que esse exame ele é até gratuito no Sistema Único de Saúde. Que exame é esse? É um exame de glicemia, ou seja, é uma picadinha na ponta do dedo, muito rápida, e essa picada em segundos sai o resultado do nível da glicose. E a gente sabe que dependendo do nível da glicose, a pessoa pode ter um pré-diabetes ou ser diabética ou estar dentro dos níveis normais. O diabetes existem tipos diferentes, né? Tem o tipo 1, que é o chamado insulino dependente, quando a pessoa necessita do uso da insulina, e normalmente a causa do diabetes tipo 1 é mais de uma origem autoimune. Então a pessoa começa a produzir anticorpos contra as células que produzem insulina lá no pâncreas. Então atacam essas células do pâncreas e o corpo para ou diminui muito a produção da insulina. E a insulina é aquele hormônio fundamental para pegar o açúcar no sangue e jogar como forma de energia, porque a gente precisa da glicose como forma de energia. Mas se não tiver insulina, essa glicose não vai para as células e fica no sangue. E é aí que causa a doença. Então quem tem do tipo 1 é aquela pessoa que normalmente anda com as suas injeçõezinhas e ela já não é mais por conta da idade. Pode acontecer com pessoas mais jovens? Normalmente são pessoas mais jovens. Então crianças, adolescentes é a faixa etária que mais tem a diabetes tipo 1. Apesar de poder acontecer também em adultos, mas é mais criança e adolescente e tem essa origem autoimune. Já o tipo 2 é o diabetes mais comum, mais de 90%, que tem uma origem muito mais de desequilíbrio de estilo de vida. As pessoas que aumentam o peso por dieta inadequada, não fazem atividade física regular, não cuidam bem do emocional, né? Então são pessoas que têm uma chance maior de ter o diabetes tipo 2, que é uma doença prevenível, que a gente pode dizer, porque depende do estilo de vida da pessoa. Tá, então tá acima do peso, tá tensa, ansiosa, estressada, não faz exercício físico, tem aí toda a chance de ser um diabético no futuro, é isso? É isso. E tem um terceiro tipo, vamos dizer assim, que é o diabetes gestacional, que ele aparece só durante a gravidez. E mesmo que a mulher seja magra, né? Então, de repente, ela está lá magrinha, existe uma história familiar, mais importante. Quando a pessoa tem histórico familiar de diabetes gestacional, tem que tomar mais cuidado. E é por isso que, durante o pré-natal, o médico sempre faz um controle da glicemia da gestante,
porque esse diabetes pode aparecer em algum momento da gestação e trazer complicações importantes, não só para a mãe, como também para aquela criança que está ali se desenvolvendo no útero. Então é importante, todo mundo que está aí, olha, com um bebezinho no útero, precisa ter um acompanhamento de um bom médico, tá? Eu acho que é importante, a gente já falou dos 3 tipos, mas a gente focar um pouquinho nesse diabetes tipo 2, né? Nosso público, ele tem lá dos 45 para cima, a gente tem também as mais jovens, maravilhosas, obrigada pela audiência, mas a gente sabe que tem uma grande massa que está nessa faixa. E aí é que eu quero saber o seguinte, se encontrar esse diabetes no começo é melhor? Bem melhor. Aliás, teve um último congresso europeu muito importante e onde se viu que cuidado pré-diabético, né, que a gente pode falar um pouquinho como é que é o diagnóstico do pré-diabético, é muito importante, porque isso diminui a chance de ter complicações depois que o diabetes se manifesta. Então, a detecção precoce do diabetes é muito importante, porque você consegue ter uma evolução melhor, um controle melhor. E a gente sempre fala que o bom controle do diabético depende dessa boa interação com o médico. Tem que ser uma parceria, porque a pessoa também, o paciente, tem que fazer o papel dela, melhorando seus hábitos de vida, né, a sua alimentação, atividade física, dormindo bem, tudo isso, e ao mesmo tempo para poder passar para o médico como é que estão os controles, porque é o próprio paciente que faz os controles no dia a dia do diabetes. O médico, de vez em quando, na consulta, vai pedir aqueles exames gerais, né, exames de laboratório. Mas no dia a dia tem a possibilidade de a gente monitorar. Existem ferramentas simples e fáceis de usar que a pessoa se monitora no dia a dia e passa para o médico então poder aí acertar a dose de remédio, a dieta, o exercício e tudo isso. Você falou de remédio, dieta e exercício. Dá para fazer uma dessas coisas apenas ou a gente precisa de fato dos 3? Remédio, exercício e dieta? Na maioria dos casos, começa pelo estilo de vida. Então você falou, olha, melhora a sua alimentação, perde peso, porque a maior parte desses pacientes tipo 2 tem excesso de peso ou obesidade, e faz atividade física. Em muitos casos você consegue reduzir ou normalizar os níveis de glicose, do diabetes, simplesmente com redução de peso e atividade física, sem a necessidade de remédios. Ou às vezes você dá uma medicação no início do tratamento, a pessoa começa a melhorar, perde peso, faz atividade física e você consegue suspender, realmente jogar fora os remédios. Quem, por exemplo, descobre e dá de ombros e fala, quer saber, eu vou ter diabetes mesmo, estou pré-diabético, então agora é que eu vou comer. E faz o contrário, que tipo de prejuízo pode ter? Então, como o diabetes é uma doença silenciosa e ela vai atacando esses índices altos do açúcar no sangue, de uma forma silenciosa vai atacando os vasos sanguíneos. E o ataque desses vasos sanguíneos começa, por exemplo, aumentando o risco de problemas na retina. Chama-se retinopatia diabética. Ou seja, é um problema no olho e essa retina vai se degenerando e é a maior causa de cegueira. Então, se isso vai evoluindo, a pessoa pode perder a visão, né? Então, essa é uma das coisas. Outra complicação muito importante é a renal. Então, essa complicação vascular dos vasos sanguíneos vai afetando a função dos rins. E é realmente a primeira causa de transplante renal, de insuficiência renal no Brasil. É o diabetes não controlado. Outra coisa que acontece é a tal da neuropatia, porque essa glicose alta vai afetando também não só os vasos sanguíneos, como afeta também os nervos. Então a pessoa começa a ter formigamentos, mal-estar, não sente os pés, por exemplo, formigamento nas mãos. E o fato de perder a sensibilidade nos pés acaba podendo levar um risco do que se chama de pé diabético. A pessoa não sente, machuca o pé, faz um mal, chama-se mal perfurante plantar, e essa cicatrização é ruim, porque a cicatrização do diabético é bem pior, é bem prejudicada. Então a pessoa pode inclusive perder membros, né? Como o pé, dedos na mão, a mão toda. Quer dizer, então essa complicação tardia, é claro que ela acontece naqueles casos mais graves, onde as pessoas não controlam. Então não dá para ignorar o diabetes, porque ela vai pegar, né? Então tem que cuidar mesmo, seja o tipo 1 como o tipo 2. Tá vendo só? E a gente não pode achar que não, mas falta muito. É uma doença que avança às vezes rapidamente? Pode avançar rapidamente, principalmente o diabetes tipo 1. Porque quando aparece, normalmente na infância ou na adolescência, vem de uma vez só. Quer dizer, esse ataque dos anticorpos em cima das celulinhas do pâncreas que produzem insulina fazem com que, de repente, essa glicose estoure, fique muito alta. E aí realmente vem de repente, isso pode levar a um coma diabético em pouco tempo
e a pessoa tem que ser tratada rapidamente. O tipo 2, que é o tipo mais silencioso e que demora para aparecer algum tipo de sintoma. E incrível, esses 16 milhões de pessoas no Brasil, que são mais ou menos 10% da população brasileira que tem diabetes, a gente estima que metade não sabe. E dos que sabem, metade não cuidam direito. Então, a gente imagina que é realmente um problema de saúde pública que custa muito caro, como você mesmo colocou no começo. Porque você falou que o tipo 2 ele vai lentamente, quer dizer, a pessoa tem a sensação de que, tudo bem, não vai acontecer nunca nada, né? E continua com aquele estilo de vida que não é o ideal, que é errado, né? O diabético ou pré-diabético, ele pode comer açúcar? O diabético, na verdade, ele pode comer de tudo. Hoje em dia, a gente é muito mais liberal na dieta para o diabético. O que é importante é que ele emagreça, porque normalmente o diabetes tipo 2, ele está acima do peso. Então, se ele fizer uma dieta saudável, né, claro que o açúcar em excesso é ruim, não deveria ultrapassar as 25 gramas ou 6 colheres de açúcar por dia. Então, o que é importante? Ter uma dieta balanceada. Dá preferência àqueles carboidratos que são menos refinados, menos processados, que são os carboidratos integrais, que tem fibra. Por quê? Porque a fibra, ela retarda a absorção do açúcar no sangue. Então, isso acaba interferindo muito menos nos valores de glicose do sangue, no açúcar do sangue. Então, a dieta do diabético, ela é bastante liberal. O doce pode, mas ele tem que ser programado, né? Então, ok, vai ser a exceção. Então, você vai comer 1, 2 vezes por semana. E é importante ter um plano alimentar, quer dizer, tem que ter uma estratégia alimentar. E dentro desse plano alimentar, que vai ser desenvolvido junto ao profissional de saúde, o médico, a nutricionista, seguir esse plano, de forma que aí você consegue incluir o docinho, né, com açúcar. E existem também hoje muitos produtos que têm o sabor doce, são doces, mas que não usam açúcar. Então, isso também é uma boa alternativa também para os diabéticos. Perfeito. Olha, conviver com o diabetes não é fácil, mas é possível. Eu sei que talvez a gente esteja falando aí com um número grande de diabéticos, então estou me colocando no seu lugar agora, a gente abrir mão de alguma coisa que a gente gosta, né? Mudar o estilo de vida. Mas uma questão que deve ser levantada é que quando você tem uma doença como essa, como a gente está falando aqui, as pessoas devem cuidar também do estado emocional e com muita cautela, porque isso reflete no desenvolvimento da doença. E a nossa equipe conversou com a Gelma Morelli, que tem diabetes há 15 anos, sempre conseguiu se controlar direitinho, mas agora ela está tendo problemas e ela explica isso. A gente acompanha e depois conversa mais. Pode rodar. A diabetes sempre fez parte da minha família, minha mãe, meu pai e os filhos também. É raro, acho que é 2 que não tem, nós somos em 9. Eu comecei a sentir umas coisas estranhas, eu fui no médico, ele pediu todos os exames, aí constatou que eu tinha diabetes. Só que não era tão alta igual está sendo agora. Esse ano está muito alta. Depois que meu marido faleceu, ela está muito desregulada. Um dia está 250, outro dia está 350. E eu tenho um filho de 40 anos que tem diabetes, mas não se trata. Aí meu emocional fica desregulado. Eu fico nervosa de pensar que quem tem diabetes tem que se tratar, mas ele não se trata. Tem que conviver com ela, mas sempre tratando, né? Não deixar de tomar os medicamentos, a insulina, o comprimido. Eu tenho ciência que eu preciso melhorar o meu emocional para poder melhorar a diabetes. Dá para conviver com a diabetes, tratando, tomando a insulina, alimentação, o dia a dia normal. Para mim está ruim por causa que eu estou com esse emocional descontrolado. Então eu tenho dificuldade de fazer serviço por causa das dores que eu sinto nas pernas.
Mas, ao contrário, dá para conviver se tratar direitinho. A nossa telespectadora que participou, que deu o depoimento dela, ela fala do jeitinho que ela se encontrou ali para cuidar do diabetes, né? Tem alguma coisa que a gente possa acrescentar? Como ela mostrou, ela se controla, tem aquele aparelhinho que ela mostra, chama-se glicosímetro, porque ele é através de uma fitinha métrica, então ela faz uma picada com uma pequena agulha bem fininha no dedo, aí sai uma gota de sangue, coloca nessa fita que mede e no aparelho. Aí o aparelho dá em segundos o resultado. Então isso que ela faz várias vezes ao dia, dependendo do tipo, do diabetes, está mais controlado ou não, e é uma forma de você monitorar. E aí ela mostrou também que aumentou, porque ela passou por momentos difíceis na vida dela, com perda do marido e tudo isso, então isso afetou. A gente sabe que o lado emocional, e na verdade eu sempre brinco que em geral o problema do ser humano é do pescoço para cima, né? Então o que acontece é que o lado emocional tem muito a ver com o controle da glicose também, porque a situação de estresse, de ansiedade, além de fazer com que, muito comumente, a gente piore o nosso hábito alimentar, porque a pessoa vai lá e come por ansiedade, come por compulsão ou para preencher um vazio, ela também libera alguns hormônios que são hormônios de estresse, como, por exemplo, o cortisol. E o cortisol é inimigo do diabetes. Então, quanto mais cortisol, piora vamos dizer assim, o controle do diabetes no sangue. Então, é uma situação que pode prejudicar. Então, o que ela mostra é justamente isso, essa coisa de como o paciente diabético ele pode ter uma vida normal, deve ter uma vida normal, desde que ele se empenhe um pouco na mudança do seu estilo de vida e no bom controle, para poder ajudar o médico e a nutricionista a cuidar de uma forma melhor e dar uma estratégia de tratamento. Porque o diabetes, quando aparece na vida da pessoa, normalmente ele vem para ficar. Então, é uma jornada, a pessoa tem que conviver com o diabetes e é melhor conviver pacificamente com ele. E se controlar, porque não é tão complicado assim. Perfeito. Tem uma arte que mostra os índices, né? Porque assim, a pessoa vai dar aquela picadinha e como é que ela sabe? Provavelmente o médico vai instruir, né? Mas para instruir a turma em casa, se tá muito, se tá pouco, como é que é isso? Então, depende se a pessoa está em jejum ou não. Quando faz a picadinha no dedo e se a pessoa tiver com um jejum de pelo menos 8 horas, aí, e se der acima de 100, isso pode significar um alerta. Quando esse número ficar entre 100 e 124, aí significa um pré-diabetes. Acima de 126, em jejum de 8 horas, aí já se considera diabetes com 2 medidas. Então, se fez 2 medidas, deu acima de 126 no jejum de 8 horas, significa já diabetes. Então, é assim que a gente acaba usando esse monitor. É claro que se a pessoa comeu e faz logo em seguida da comida e vem lá 150, 160, não fica assustado. É porque isso é após a refeição. Então, o ideal é fazer sempre em jejum de 8 horas. Sempre antes, né, das refeições, para ter um controle, para saber quando que vai ser aplicada a insulina ou o remédio. E o jejum, a padronização para diabetes diagnóstico é com 8 horas de jejum. Perfeito. Vamos às perguntas, a turma já está participando e a primeira delas é da Lídice, ela é de São Pedro, em São Paulo. Ela quer saber, pessoas magras também podem ter diabetes? Podem, porque principalmente diabetes tipo 1, né, que é o diabetes que aparece mais na infância e na adolescência, e são pessoas magras. O diabético tipo 1, ele é magro, normalmente. Isso é o que a gente chama de insulino dependente, porque é uma outra doença, é diferente do diabetes tipo 2, que é do mais gordinho. Então, pode sim. Ou então, quando a pessoa está com diabetes tipo 2, porque se alimentou mal, não fez exercício, ficou com sobrepeso, e quando o diabetes está muito descontrolado, mesmo no tipo 2, aí ele começa a perder peso. Olha lá, então é bom ficar atento sempre. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber qual é o índice que já seria diabetes. Meu exame deu acima de 108, quero saber se já sou diabética. Sou de Aracaju, meu nome é Rosângela, do bairro Jardim Centenário. Estamos assistindo e não perca um dia. Obrigada, Rosângela. Um beijo para você e para toda a turma aí de Aracaju. Bom, para a Rosângela, então, primeiro, será que ela fez esse exame em jejum ou não, né? Se ela fez em jejum, 108 cai ali onde a gente falou. Fica um pouquinho alerta, né? Mas dosar de novo isso. Se esse índice chegar perto dos 110, 120, por aí, ela realmente pode ser considerada uma pré-diabética. Aí quando isso acontece, a gente pede mais 2 exames para realmente ter certeza.
Um deles é aquela tal de curva glicêmica, que a pessoa fica 3 horas deitado, toma um líquido que tem açúcar e vai medindo como responde a glicose. E o outro chama-se hemoglobina glicada, né, que vê a média dos últimos 120 dias do controle dessa glicose. Então, quando a gente suspeita de um pré-diabético entre 100 e 124, daí a gente pode pedir esse exame complementar. E se der acima de 126, em 2 medidas, a gente já caracteriza como diabetes. Ok. Próxima pergunta é da Fátima Duarte, ela é do Rio de Janeiro. Beijo, Fátima. Ela quer saber, eu sou do tipo 2 e ainda tenho o hipotiroidismo. A medicação do hipotiroidismo com o do diabetes interfere um no outro? Não, tem que tomar, porque se a pessoa tem um hipotiroidismo e não tomar o remédio adequado da tireoide, para controlar a tireoide, lembrando que o hipo é quando a tireoide funciona de forma mais lenta. Então ela tem que tomar o remedinho para equilibrar. Porque a tireoide, apesar de ser uma glândula pequena, que tem lá seus 10, 12 gramas, apesar de pequenininha, ela é muito poderosa. Então ela regula o nosso metabolismo. Então se a tireoide estiver desregulada, no caso o hipotiroidismo, aí você pode ter uma descompensação da glicose. Então é importante equilibrar a tireoide e ao mesmo tempo cuidar do diabetes. Então pode tomar os 2 remédios? Deve. Deve. Próxima pergunta. Eu não sou gorda nem magra. Eu fui diagnosticada como pré-diabética. Eu só tenho 29 anos. Eu não como carne vermelha. Será que é por causa disso? É a Luzia, ela é da Paraíba. A carne vermelha não é o grande problema, né? Então a gente tem que pensar se ela não come muito carboidrato refinado, né? E aí farinha branca, açúcar, doce, que isso seria o pior. Porque o diabetes, e como é que está o peso dela, né? Também é importante. Porque quando começa a acumular gordura dentro da barriga, aquela gordura visceral, essa gordura que principalmente leva a uma situação chamada resistência à insulina. Então, tem diabéticos do tipo 2 que tem insulina a mais do que o normal. Só que essa insulina não consegue funcionar, porque se criou uma situação metabólica de resistência à insulina. Então a insulina está até alta, mas ela não consegue agir direito. E aí a glicose sobe. Diferente do tipo 1, que ele não tem produção de insulina. Ok. Próxima da Dalva, ela mora em Campinas, gostaria de tirar uma dúvida sobre adoçantes, pois sempre recebo mensagens negativas a respeito. Tem algum que seja mais apropriado para os diabéticos? Todos esses adoçantes, eles chamados não calóricos, e mesmo os calóricos têm uma quantidade muito pequena de calorias, mas não interferem no açúcar. Então, a sucralose, o aspartame, esses que são os mais usados hoje em dia, ou a estévia também, podem ser usados pelo diabético, sem problema nenhum, não vai interferir no nível glicêmico. Então é uma boa, porque o diabético consegue ter o sabor doce, adoçar lá o cafezinho ou até fazer doces com adoçante e ter o prazer do sabor doce. Perfeito. Agora, como filha de nutricionista, eu sempre fico assim lembrando da minha mãe na hora que surge um assunto desse, ela fala assim, engraçado, as pessoas usam adoçante em tudo, mas comem um monte de farinha, comem um monte de carboidrato refinado que vai virar açúcar. E aí esse é um risco, né? Porque faço bolo todo dia, mas é com adoçante. Aí que tá, porque o problema não é o açúcar só. Né? O que vai causar o diabetes tipo 2 é a alimentação desregrada, é o ganho de peso. Então, engordar é que vai dar o diabetes. Não é só porque na minha família então tem tendência a ter diabetes, eu não posso comer açúcar. Não, não é por aí. É só ter uma dieta equilibrada, procurar manter o peso dentro do nível normal, praticar atividade física, porque o exercício ele sensibiliza a ação da nossa própria insulina. Então, quando você faz exercício, a sua insulina funciona melhor. Então, é um conjunto de coisas. Não é só o açúcar que é o problema. Perfeito. Ai, como é bom aprender com o Dr. Felipe Pedrinola, que ele traz uma calma também pra gente. Volta sempre. E volta pra gente falar sobre esse problema da tireoide, desse descontrole. Quando tá você bom? quiser, Cláudia. Vou te esperar aqui. Olha, Dr. Felipe Pedrinola, ele tem o site, que aí tem mais informações, é Filipe com 2 P's, pedrinola.com.br. E o telefone, se quiser marcar para bater um papo, é o 11 30 78 0124. Muito obrigada, um lindo dia e até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada também.